Advérbio, a palavra invariável, ok? Ele, por exemplo, ela canta bem. Nesse caso, ele está modificando o quê? O verbo. Ela canta muito bem. Nesse caso, ele está expressando que é uma intensidade, né? Muito bem. Ela é muito bonita. Tá modificando o quê? Um adjetivo. Ela canta muito bem, tá modificando um advérbio. Realmente ela chegou. Realmente ela chegou. Aqui, no caso, está modificando toda a oração. E ele é invariável, tá? Ele não varia em número, pessoa, não. Ele é invariável. Não existe muitos. É muito. Por exemplo, se fosse o plural de ela é muito bonita, ficaria ela é muito. Elas são muito bonitas. O muito não varia. No plural, não varia em gênero, tá? Locução adverbial. É o conjunto de duas ou mais palavras que tem o valor de advérbio. Muitas vezes ela é formada por uma preposição com um substantivo, adjetivo ou advérbio. Por exemplo, o céu escureceu de repente. Então, aqui nós temos a formação de uma preposição mais um advérbio, ok? O céu escureceu repentinamente. De repente, repentinamente. Em silêncio, ela estudava para o concurso. Silenciosamente, ela estudava para o concurso. Em silêncio. Então, aqui nós temos uma preposição com o silêncio que modificou também. Com certeza, Luana entregará o trabalho. Classificação dos advérbios. De modo. Aí nós temos aqui uma lista, né? De modo bem, mal, assim, melhor, pior, depressa, devagar. De intensidade, muito, demais, pouco. De lugar, aqui, ali, acolá, cá. De tempo, hoje, já, logo, agora. De negação, não, nem, tampouco, nunca. De afirmação, sim, certamente. De dúvida, possivelmente, provavelmente. Voltando só para a parte do em silêncio, aqui no caso, silêncio é um substantivo, tá? Em silêncio. Então, nós temos a preposição substantivo que pode formar silenciosamente um advérbio, tá bom? Preposição é uma palavra que serve de conectivo, de subordinação entre palavras e orações. Então, é para conectar mesmo, tá? Ela vai subordinar, dar origem ao nome, tá? Classificações das preposições. Preposições essenciais guardam sua essência. A, ante, até, após, até, com, contra, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, tá? Preposições acidentais são aquelas que vão acidentalmente funcionar como preposição. Conforme, com, consoante, durante, exceto, mediante, segundo, visto. Lembrando que preposições essenciais podem sofrer alterações, tá? Por exemplo, de mais o pode formar do. De mais a pode formar da. E ele não deixa de ser preposição, tá? Em mais o pode formar no. No é preposição, não deixa de ser. Conjunção é um termo que liga duas orações ou palavras de mesmo valor gramatical estabelecendo relação entre elas. Conjunção é o quê? Pode ser para adicionar, tá? Por exemplo, João e Maria. O E, nesse caso, ele é uma conjunção, porque junta João e Maria. Pedro entrou, mas Maria saiu. Aqui, no caso, é alternância.
Pedro entrou, mas Maria saiu. Todos viram que Maria saiu. Interjeição é palavra que exprime nossos estados emotivos. Viva! Exaltação. Uau! Admiração. Ai! Dor. Socorro. Alívio. Perdão. Desculpa. Exercícios. Esses exercícios aqui, eu vou dar como atividade valendo nota, tá? Na página 21, nós temos aqui exercício tarefa. Então, vocês podem fazer em casa, aí, né? Depois da aula, que eu vou... todos os exercícios que tiver da apostila, eu vou dar nota, tá? Então, vocês podem fazer, que aí eu vou dar nota. Só mandar foto do caderno, tá? Não tem problema, para o meu e-mail, ok? Vamos, então, para unidade 3. Ortografia e acentuação gráfica. Talvez eu não consiga terminar toda a apostila nessa aula. Vou tentar ver se eu consigo uma outra aula para estar passando para vocês, tá? Toda a apostila, para a gente tirar todas as dúvidas que tiverem. Então, que tem bastante conteúdo aqui. Vamos falar então um pouquinho sobre ortografia, tá? Acentuação. O português, assim como outras línguas neolatinas, língua mais falada do país, tá? Apresenta acento gráfico. Sabemos que toda palavra da língua portuguesa de duas ou mais sílabas possui uma sílaba tônica, a sílaba mais forte. A separação silábica, também chamada de divisão silábica, é a delimitação das palavras em sílabas, cuja ação é marcada pelo hífen. Ok? Acento gráfico é a representação visual, ou seja, a marca gráfica. Nós temos o acento gráfico agudo, para indicar a sílaba mais forte, né? A sílaba tônica. O acento grave da crase, acento gráfico. E o til. Não é acento, mas é um índice de nasalização. Todas as palavras só têm um acento. Exemplo, órfão. Só tem acento gráfico na primeira vogal O, pois o til não é acento. Então, geralmente, todas as palavras vai ter um acento, não vai ter uma palavra com dois acentos, tá? Acento tônico é pronúncia som da sílaba mais forte. Cabelo. Sílaba mais forte, B. Não tem acento gráfico, somente acento tônico. Então, acento tônico, ele só vai ser no sentido de falar, mas não vai estar ali representado, tá? Importante, toda palavra só tem uma sílaba tônica, tá? Toda palavra só tem um acento. Toda sílaba, o trema agora, só no estrangeirismo, tá? Toda sílaba existe uma vogal e não existe sílaba sem vogal. Trema, só no estrangeirismo, aqui repetiu de novo. A sabiá, a sábia, sabiá, sabia cantar. Sábia, feminino de sábio. A aluna é tão sábia. Sabiá, espécie de pássaro. Sábia, forma conjugada do verbo saber. Então, muda muito, tá vendo? O acento, como o acento tem poder de mudar o significado da palavra, sábia, no sentido de saber. Sabiá, no sentido de pássaro. E sábia, no sentido
do verbo saber. Então, muda muito. Classificação da sílaba quanto à intensidade, tá? De acordo com a posição da sílaba tônica, são classificadas da seguinte forma: oxítona, paroxítona e proparoxítona. As oxítonas, né? A palavra oxítona, no caso, a sílaba tônica é a última, tá? Então, urubu, parabéns, avó. É uma dica aí, né? Para conseguir achar a sílaba tônica. Sempre tentem chamar a palavra urubu, parabéns, e você vai ficar mais fácil, vai ser mais fácil de achar a sílaba tônica. Avó. Temos 3 regras de oxítonas. Esse aqui tem que decorar, não tem jeito. Regra 1. São acentuadas as oxítonas terminadas em a, é, as, es, os, em, ens. Por exemplo, sofá, você, também, parabéns. Vovó. Regra 2. São acentuadas oxítonas terminadas em ditongo aberto. El, ei, oi. Chapéu, troféu, herói, ok? Ditongo aberto. Percebe-se que, ó, a palavra, a sílaba abre mesmo. Péu, péu, troféu. Regra 3. Formas verbais com pronome lá, los. Las, los. Então, se tiver o pronome las, los ou lá, lo, tem que colocar o acento. Formá-la, vendê-lo, trazê-lo, comprá-lo. Paroxítona. São aquelas cuja sílaba tônica é a penúltima. Exemplo: mata, rádio, história. Então, para você ver que a mais forte é aquela que vem, é a segunda, é a penúltima sílaba, tá bom? Temos 3 regras de paroxítonas. Não são acentuadas as paroxítonas que terminam em as, es, os, em, ens. Por exemplo, plateia termina com A, não vai ser acentuada. Debiloide termina, não vai ser acentuada. Debiloide termina com E. Enjoo termina com O. Regra 2. Não são acentuadas as paroxítonas em que a sílaba forte é de tom aberto. Agora, ei, oi. Exemplo: heróico, assembleia, colmeia, colmeia. Regra 3. Acentua-se as palavras paroxítonas terminadas em ditom